está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Bom dia, bom dia. Jesus, só tu és santo. Abre a tua boca para falar assim, só tu és santo. Vai chegando nessa live, nessa manhã e vai falando obrigada, Jesus, só tu és santo. Não há outro como tu. Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Abre a tua boca para fazer sua declaração nessa manhã, sua declaração de fé, para olhar e falar assim, não há outro como tu. Só tu és santo, só tu és o Senhor da minha vida. Jesus, só tu és santo. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um despertar.
Vamos chegando para mais um despertar. Vai chegando e vai se colocando na presença de Deus. Olha que vista linda que eu tô aqui. Parece um cartão postal, mas não é. É simplesmente um nascer do sol que acontece todos os dias enquanto você está dormindo. Esse espetáculo aqui, ó, acontece todos os dias quando você está dormindo. E você não tem nem noção disso, né? Por quê? Porque tá dormindo, tá perdendo. Mas aquele que levanta antes do sol... E deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais de luz aqui no meu rosto. Acho que não vai dar, né? Não consigo, não. Aquele que levanta antes do sol pode aproveitar esse espetáculo aqui, gente. Olha, é um espetáculo gratuito. Daqui um pouco o sol vai nascer aqui, ó. Vou deixar bem do ladinho assim para vocês verem. Pensa numa vista linda que tá aqui. A câmera não tá boa aqui porque tá escuro, né? Não tem claridade, não dá pra ter as duas coisas. Mas eu prefiro que vocês vejam essa vista linda, essa vista maravilhosa. A gente tá aqui hoje para mais um Despertar no 12. E que você possa começar essa manhã. Eu tava aqui olhando esse espetáculo natural. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui em cima tá a lua. Não sei se dá pra ver daí. Não dá pra ver. A câmera não pega. Mas a lua tá aqui. E o sol tá nascendo. É lindo demais, gente. Estava aqui emocionada em oração nessa manhã. Essa manhã de quinta-feira. E que nesse momento você possa se colocar na presença de Deus onde você estiver. E juntos em oração a gente possa declarar realmente que o Senhor é nosso Deus, é nosso Salvador, é o nosso Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã te louvar e te agradecer, Pai. Nós queremos louvar e agradecer, Senhor Jesus, pela nossa história, pela nossa vida. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos. Nós queremos, Senhor Jesus, agradecer pelo dom da vida, pela nossa família, pela nossa saúde. Nós queremos agradecer tudo que o Senhor já preparou para cada um de nós, Senhor. E nós queremos, Senhor Jesus, nos colocarmos na Tua presença nessa manhã, não para pedir, Pai. Nós não queremos estar aqui na Tua presença para pedir, Senhor Jesus, mas para simplesmente dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos, Senhor Jesus. Em unidade aqui nessa manhã, nós queremos agradecer por o Senhor ter tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho por cada um de nós. Nós queremos nessa manhã, Senhor, simplesmente nos colocar na Tua presença para sentir e estarmos relacionando contigo nesse momento tão especial. Abre a Tua boca para falar assim: obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos protege. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre caminha conosco. Eu quero declarar nessa manhã um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira extraordinária, uma quinta-feira onde você vai conseguir sentir não só a presença, mas a ação sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Ai, lindo demais, gente. Ficaria aqui só ouvindo música e olhando para essa imagem aqui maravilhosa. E hoje a gente vem ler um trechinho aqui de Mateus. E vou ler esse trechinho com vocês e vou ficar aqui admirando essa cena. Sabe por quê? Porque não tem nada mais lindo e não há palavra que possa expressar que Deus prepara pra gente todos os dias, que Deus já tem guardado pra gente todos os dias, a beleza que Deus já tem preparado pra gente todos os dias, e muitas vezes a gente não para pra olhar, a gente não para pra agradecer, assim como esse nascer do sol faz esse espetáculo à parte. Aqui, Deus, Ele faz um espetáculo na sua vida todos os dias, mas muitas vezes você não para pra olhar. A maioria das vezes você está olhando para aquilo que falta, para aquilo que tem de problema para resolver. Talvez nessa manhã você já tenha acordado assim: nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso dar certo, eu tenho que fazer aquele outro. E a Bíblia fala que você não precisa se preocupar, você precisa só fazer sua parte. A maioria das vezes você faz a sua parte e continua preocupado, ou seja, você não confia naquele que te criou, você não confia naquele que te entregou a promessa, você não confia que Ele vai fazer a parte dele. Uma coisa nesses últimos 3 anos eu aprendi demais, que é que existem 3 partes na vida: a parte sua, a parte do outro e a parte de Deus. A parte de Deus é uma parte que você não pode fazer. A parte de Deus é uma parte que você não tem controle. A parte do outro você também não tem controle.
mas a sua parte você consegue fazer o seu melhor. Então que nessa manhã você possa ter a consciência de que você não vai mais se preocupar, porque a preocupação não vai te levar para lugar nenhum. A preocupação daquilo que você precisa fazer com os seus próprios braços não vai te levar a lugar nenhum. Mas a certeza, o olhar, o foco, a ousadia de fazer a tua parte, confiar nele, vai fazer toda a diferença na tua história. Eu tô aqui em Olambra, uma cidade linda. A gente teve ontem um evento lindo aqui chamado Metamorfose Day. E quantas vidas foram impactadas pelas 2 horas, não porque a Grace veio, mas porque o movimento que Deus tem trazido tem reavivado muitos corações. Então que nessa manhã você possa parar para olhar as maravilhas que Deus já está fazendo, as coisas maravilhosas que tem ao seu redor, as circunstâncias incríveis que você vai criar, as oportunidades maravilhosas que você vai desenvolver, e não só olhar para os problemas que você tem para enfrentar. Então hoje a gente vai ler aqui Mateus. A gente vai ler aqui Mateus 22 a 28. Mateus 16, 22 a 28. Fala assim: Então Jesus mandou seus discípulos para que ninguém dissesse que ele era Cristo. Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Jesus ele começou a mostrar para os discípulos que em breve ele não estaria mais ali, em corpo, né? Em carne. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão, de modo nenhum isso vai te acontecer. Pedro, na ânsia de defender Jesus, Pedro se posicionou e falou assim: não, Jesus, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar isso acontecer com você. E Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Naquele momento, quando Jesus virou para Pedro e falou assim: afasta-se de mim, Satanás, é porque justamente Pedro, no seu ímpeto humano, no seu ímpeto de ser direcionado ali por uma outra emoção, uma emoção que não era a emoção que deveria ter vindo de Deus, não era uma emoção clara, ele vira e fala: não, eu vou te defender, eu vou fazer o que for preciso. E muitas vezes aquilo que Pedro estava querendo fazer não era a vontade que Deus tinha. A única maneira de haver a redenção, haver a nova conexão, haver a reconexão do homem espiritualmente com Deus, era Jesus fazendo o sacrifício que ele fez na cruz. Então o que o inimigo queria fazer a todo momento? Ele queria que esse sacrifício não acontecesse, ele queria que os homens continuassem no mundo caído, que continuamos, mas aquele que aceita, aquele que conhece a palavra, ele acessa algo diferente, ele acessa a sua identidade, ele acessa o para que veio. E aí naquele momento, Satanás, através de Pedro, falou para Jesus: não, nós vamos te defender, isso não vai acontecer. E Jesus olhou para ele e disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, encontrará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá de glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que há alguns dos que aqui estão, que
que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele está falando aqui já do final dos tempos, mas ele está falando que esse é um processo que ele precisava passar para que a gente pudesse ter a nossa liberdade, para que a gente pudesse ter a nossa conexão com Deus, para que a gente pudesse viver. Olha só, gente, o nascer do sol, coisa mais linda. Uou, lindo demais, meu Deus. Lindo demais. Lindo demais. Então, o que ele quis dizer aqui? Que não adiantava Pedro tentar impedir, não adiantava ninguém tentar impedir aquilo, a maneira que ele tinha que seguir. Ele tinha um trajeto para fazer, ele tinha uma missão para fazer. Ele veio ao mundo para fazer, para cumprir essa missão, e ele não ia deixar nada nem ninguém atrapalhar ele. Então, presta atenção que Pedro, naquele momento, Pedro estava querendo o quê? Vamos tirar essa parte. Não precisa fazer isso não. E Jesus estava ali falando assim, não, eu vou cumprir aquilo que eu vim para cumprir. E afasta-se de mim esse cálice, afasta de mim essa tentação de simplesmente desejar ficar aqui e não ir com meu Pai. Afasta-se de mim, por quê? Porque aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Ou seja, o que está falando aqui? Aquele que quer perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Está falando de perder a vida? Não, aquele que está falando que vai se dedicar com o coração, aquele que vai realmente parar de olhar para as coisas humanas e olhar para as coisas de Deus, aquele que vai buscar no Senhor a beleza da sua vida, encontrará uma beleza sobrenatural, olha isso. Encontrará algo sobrenatural. Agora, aquele que está buscando fazer a beleza da vida com suas próprias mãos, vai ficar perdido buscando sempre a aprovação do outro, a necessidade de aprovar, a necessidade que o outro te aprove, a necessidade do ego, para poder romper com o próximo nível. Então, a partir do momento... Ei, Fábio, vou chamar você aí, tá? Bora, Fábio. Matheus não conseguiu entrar com a gente hoje. Tá com probleminha de garganta, não conseguiu entrar hoje. Já declaramos cura. Mas a Fábio tá aqui para falar com a gente sobre isso um pouquinho. Entra aí, Fábio. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Fábio aqui. Então, quando eu olho para esse texto, que traz muita clareza no meu coração, é isso, né? Oi, Fábio, bom dia. Oi, amiga, bom dia. Bom dia. Olha esse nascer do sol, Nossa, Fábio. amiga, eu tava aqui emocionada. Não, eu tava aqui escutando música e olhando, não dá vontade de sair daqui não, Lindo dá vontade demais. de ficar aqui parado, olhando, lindo Incrível. demais. É um espetáculo à parte, assim, e eu vim pra cá, tava totalmente escuro, e a rapidez com que clareia, a rapidez com que a coisa acontece, é um espetáculo de minutos, que se você se distrair, você perde, assim como as coisas boas da vida. É verdade. Se você E olha se só, distrair, você perde, você não enxerga, você perdeu a chance. você tava falando aí um texto, né, o pessoal tá falando sobre a questão de perder e de ganhar. Olha que interessante. Aquele que perder, né? Aquele que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou que der ao homem pela recompensa da sua alma. Aquele que perde a vida por amor de mim, achará. Ele está falando de perda de ganho. E você está dizendo aí bem preciso, né, Grace? Quantas pessoas não perdem um espetáculo desse, né? Porque estão dormindo, né? E acredito, Grace, que muita gente que está aqui na live já tem muito tempo que não vê um céu estrelado, que não vê... Eu já vivi essa experiência, Grace. De estar tão agitada e não ter tido a oportunidade, ou melhor, não ter buscado essa questão de você estar vendo coisas tão simples e tão lindas, né? Tão Que não simples e tão depende de mais ninguém. perfeitas, né? Tão simples, perfeita e barata, porque não tem preço, você não precisa pagar para ver isso aqui. Não. Você O pessoal paga tá para ver um perguntando. espetáculo, você paga para ver um teatro, você paga para entrar num lugar, numa festa. Mas isso aqui, você não precisa pagar nada, é grátis. Exatamente, Grace. O pessoal tava perguntando, né? É o céu de Olambra, né, Grace? É o céu de Olambra. É o Algumas nascer pessoas do sol do Hotel Royal Tulipe aqui em Olambra. Um resort maravilhoso que tem aqui. E tem essa vista aqui. Aí eu saí ali de manhã,
Falei pro rapaz, falei, posso fazer uma live? Ele, pode, dona Grace, senta aqui e tal, tem um monte de espaço, sofá, tem um monte de coisa, o hotel é lindo, deixa eu mostrar para vocês, olha só. Poderia fazer Lindo. em qualquer lugar, um monte de área Aí tem, linda, o espaço instagramável natural. natural, mas eu falei para ele, falei, não, eu prefiro aqui. Aí ele falou, mas não vai ficar escuro? Eu falei, já vai ter um show aqui que eu não posso perder. É verdade, Grace. É incrível. E Grace, o texto aí que você leu, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem por recompensa da sua alma? E a gente falando de perder e de ganhar, né? Quantas vezes nós perdemos o tempo da vida, que é tão precioso, né? Porque a vida é tempo. E aquilo que a gente dedica o tempo, aquilo que a gente coloca diante da vida para viver, é onde está o nosso coração, de verdade. É onde está o propósito da nossa vida, né? E como a gente iniciou a fala aí, quantas pessoas aí não veem esse dia amanhecendo tão lindo? Quantas pessoas não têm, não estão tão distraídas, né? Na verdade, é distração. Tão distraída a ponto de não conseguirem viver de verdade a intensidade dos dias e estão entregando a vida naquilo que não faz sentido, que não faz sentido algum, se ocupando demais com algumas questões. Eu tenho pensado muito a respeito, Grace, da própria fala de Jesus, Pedro impulsivamente, mais uma vez, né? Ele tenta interromper Jesus aqui no propósito, dizendo para Jesus que não vai acontecer. E se você observar bem, todas as falas de Pedro eram muito presentes. Pedro estava em algum momento ali, tentando dizer que Jesus estava ali, mas estava protegido, porque eles estavam ali com ele, que não iria acontecer, tentando interromper o propósito e achar que algumas vezes nós seremos poupados de algumas dores em alguns momentos, e de não vivenciar algumas experiências. É uma tolice, todos nós estamos aí para viver experiência. E quando ele fala aqui de cruz, Grace, são de sacrifícios, realmente são situações que acontecerão com todos nós. E a fala de Jesus é dizer que havia um propósito a ser cumprido na dor e na morte dele. E se havia um propósito para Jesus na dor e na morte, existe um propósito também de Deus nas nossas dificuldades, nas dores, na morte, em acontecimentos que a gente não gostaria que acontecesse. A fala de Pedro aqui era um desejo dele. Não quero que aconteça, não desejo que aconteça. É porque quem não gostaria de ter a presença física de Jesus, né? Por mais tempo, quem não gostaria de desfrutar aquilo que eles estavam desfrutando? Era tão maravilhoso o que Pedro estava vivendo ali junto com os discípulos, com Jesus, que era algo assim, daquele tipo que a gente fala, é bibilística, né? Eu quero viver isso um pouco mais. Não vai acontecer nada de ruim. Mas a fala de Jesus é dizendo que, olha, precisa acontecer. É preciso acontecer, eu preciso que eu viva essa experiência. E quando ele diz, olha, para trás, Satanás, de mim, está falando a respeito do inimigo tentar impedir o propósito daquele tempo, daquele momento, através da fala de Pedro, né? Não necessariamente que Pedro tivesse possuído, mas ele estava entendendo que era esse o desejo do inimigo, que o propósito não fosse cumprido e que o propósito não fosse até o final. E a gente precisa entender que existirão momentos em que algumas coisas vão acontecer para fazer com que a gente não viva e não cumpra os propósitos das nossas vidas. E algumas horas elas serão bem difíceis e bem dolorosas, e a gente vai aprendendo algumas coisas na vida, em algumas experiências, através dos processos de dores, né? E Jesus sabia que ele tinha aquele momento. O texto depois, no 17, vai falar da transfiguração, né? No momento em que Jesus está ali naquele monte, se revela que ele é Deus para os discípulos, para que eles entendam, olha só, está tudo sob controle, está tudo dominado, né? Está tudo dominado, está tudo sob controle. E ao falar de propósito, Grace,
né? A gente está sempre trazendo a palavra para o tempo atual, embora aquele momento ali de Jesus, que é um momento ainda que vem aos nossos corações como uma lição, para os dias de hoje, Grace, as palavras de Jesus servem para nós aqui para dizer que aquele que não perder a sua vida, ele não está dizendo de você despejar a sua vida com coisas fúteis. Ele não está falando de uma perda, ele está dizendo aqui aquele que não entregar, né? Ele está falando de uma entrega. Ele está falando de uma escolha. No final de tudo, Jesus está referindo-se a decisões que nós vamos tomando todos os dias, de ganhar tempo e de perder tempo, de entregar a vida com coisa que não faz sentido e de despejar a vida. Cada vez que você entrega a sua vida com coisa que não tem sentido, ou distraído, ou num looping hipnótico de qualquer situação, você está rasgando a sua vida, você está jogando sua vida fora, você está perdendo a sua vida. Então, esse perder a vida, as pessoas levam só para a morte. Não, você morre todos os dias um pouquinho, você entrega todos os dias um pouquinho, quando você não se posiciona, quando você anda distraído por aí, tudo te consumindo. Eu estava ontem no evento aqui falando justamente isso, né, Fábio? Deus coloca uma rota, Deus dá o propósito, Deus entrega a missão, aí a pessoa se põe no caminho, e no caminho ela se distrai. Ela olha para o outro lado e fala, nossa, acho que eu vou por aqui. E aí se distrai, muitas vezes você até começa, as pessoas até começam no caminho certo. A maioria das vezes as pessoas até começam no caminho certo, falam assim, não, eu vou por aqui, porque aqui esse processo que eu vou passar aqui vai fazer eu chegar lá do outro lado do meu propósito, na minha missão, em fazer aquilo que eu nasci para fazer. Mas no caminho tem um caminhozinho mais florido aqui, a pessoa distrai aqui. E nessa distração, o que acontece? Ela deixou de vigiar. Porque vigiar não é só vigiar de você ficar cuidando, de você ficar... Vigiar é você estar atento às situações bobas que no dia a dia você faz, que você perde muito tempo, às vezes, numa rede social, que você perde estar com um filho, com uma filha, com um marido, para estar ali na rede social olhando. E aí você acaba que entra num loop hipnótico e você não vive a tua história da maneira que você tem que viver e deixa de ser consumido pelas circunstâncias também. Também entendo muito sobre isso, né, Fábio? Então, Grace, olha que interessante, né? Nós falamos na terça-feira, quando Pedro não confessou Jesus, ele disse que ele sabia que Jesus era o Messias e enviado de Deus. Agora, olha só, esse mesmo Pedro, né, eloquente, que fala o tempo inteiro, que confessou Jesus, falou, não, você é o Messias. E que está ali diante dessa situação, a qual Jesus já anuncia, né, o que foi dito, o que foi predito, até por profetas. Ele mesmo agora se coloca na situação de não compreensão do propósito de Deus. E ele, embora tenha reconhecido a identidade dele, Pedro aqui está achando que está fazendo um ato de amor, protegendo Jesus. Observa, Grace, que algumas pessoas nos desviam do propósito pensando que estão nos amando. Totalmente. Pessoas estão desviando você do propósito, pensam que estão amando você. Estão te Que protegendo. estão te protegendo, que estão sendo legais contigo. Não faz isso não, porque isso dói. Não vai não, porque isso é ruim. Não faz isso não, porque é difícil. E às vezes a gente faz isso. E isso é muito comum para os pais fazerem isso com filhos. Eu já vi muitas experiências do filho ter uma oportunidade de estudar fora do país, mas a super proteção da mãe diz assim, não vai não, fica comigo que aqui é mais seguro. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem aqui. Nós chegamos aqui ontem à tarde e o Rian tá comigo. E o Rian tá com uma leve tosse. E a piscina estava muito gelada, mas muito gelada. Sabe o que é uma piscina gelada? A piscina estava muito gelada. Só que ele veio a viagem inteira falando, quando eu chegar lá, eu vou pular na piscina. Quando eu chegar lá, eu vou pular na piscina. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, ele veio já com a roupinha de piscina embaixo da roupa da viagem. Ele estava ansioso por pular na piscina. E aí, quando nós chegamos aqui, Fábio, ele colocou a mão na piscina e falou, tá muito gelado. Aí tinha uma amiga junto, ela falou assim, não, você tá com tosse, não pode pular, tá muito gelado, você não pode pular, que você vai piorar a sua tosse e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, filho, você quer mesmo entrar na água? Aí ele falou assim, eu quero, mas e agora, mãe? Se eu for piorar minha tosse? Eu falei assim, você não vai piorar a sua tosse. Sabe por quê? Porque você
estava com a expectativa de pular na piscina, então você vai pular na piscina. E ele, será? Ele ficou assim um tempo, será, mãe, você vai deixar mesmo eu entrar na piscina gelada? Eu falei assim, se você quer entrar na piscina gelada, você vai entrar na piscina gelada. E você vai pular e não vai acontecer nada, você não vai piorar e vai dar tudo certo. E aí ficou aquela coisa assim, ele tomando a decisão, eu tinha que ir pro evento, eu falei, eu vou ficar aqui esperando para te filmar na piscina gelada e mandar pro seu pai. Porque você não falou para mim que você quer ser um atleta, que você quer entrar dentro de uma banheira de gelo. Ele fala que ele quer treinar e entrar dentro de uma banheira de gelo. Eu falei assim, então você já vai fazer a sua experiência aqui. Porque a piscina está muito gelada, é sua primeira banheira de gelo. E aí ele estava querendo ir, mas com o medo, que já a minha amiga na proteção quis falar para ele, né? Não vai não, porque não, pode ser que não dê bom. E aí eu inspirei ele a pular na piscina. E falei pra ele, não, será, mãe, que eu vou? Eu falei, vai, eu vou ficar aqui com você. Menina, ele pulou na piscina gelada. A piscina tava muito gelada, E ele pulou na piscina, brincou, nadou, foi pra lá, foi pra cá. E saiu de lá feliz. Ele falou, pronto, tô pronto. Filmou e mandou pro meu pai. Porque o Ricardo não tá aqui com a gente. Mas a alegria e a satisfação dele, quando ele saiu da piscina, e eu poderia, naquele momento, ter colocado o medo que todas as mães colocam. De falar, ai, você vai ficar doente, vai ficar gripado, já declara a gripe, já declara a coisa ruim em cima do filho, e o filho nem desfruta. E você falando isso, eu lembrei de todas as vezes, Fábio, acompanhei muita gente nessa minha trajetória, e todas as vezes que uma pessoa ia começar a empreender, ou vai começar a empreender, o quanto as pessoas jogam um balde de água fria, falando que isso não vai dar certo. Numa proteção de falar assim, olha, não faz isso, não vai por aqui, como você está falando agora. Não, como às vezes algumas mães falam até para os filhos, né? Amor não existe, não vai casar com aquele que você ama, que você só vai sofrer, né? Casa com aquele que te faz bem. Ou seja, casa com aquele que vai cuidar de você e não com aquele que você ama, porque amor não existe, baseado numa crença que ela viveu às vezes durante toda uma vida. Então a proteção muitas vezes não é algo que leva a pessoa a viver a sua missão. Óbvio, estou usando o exemplo do Rian aqui, um exemplo muito simples, mas que acontece todo dia na nossa vida. Mas por trás desse exemplo simples tem muita coisa em relação a isso que você falou, Fábio. A proteção que muitas vezes a gente coloca no outro, achando que essa proteção vai proteger. E, na verdade, vai estar tirando a força, vai estar pouco a pouco minando a força, minando a coragem, minando o próximo passo, minando aquilo que a criança pode fazer para se sentir forte, corajoso. E aí ele se sentiu tão forte, corajoso, que ele estava assim, ó, com o peito aberto. Mãe, você filmou isso, mandou pro meu pai. Eu falei, filho, você viu quando você é forte, corajoso? Filho, você é muito corajoso de ter entrado nessa piscina gelada. Então, é o posicionamento que nós, como filhos, como crentes, que a gente fala aqui, é que a gente crê em Deus, como cristão, a gente tem que ter. Agora, você fala que tem fé e você vive se protegendo demais para não viver aquilo que você precisa viver. E no processo, na caminhada, no processo do caminho que você tem que fazer, nem sempre vai ser um caminho bonito, cheio de flores, como tem aqui em Olambra, né? Nem sempre vai ser tudo agradável, tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo moldado dessa maneira linda que a gente olha. Às vezes o caminho ele vai ser... Quantos caminhos de lama eu tive que passar para ter a vida que eu tenho hoje? Quantas vezes eu tive que enfrentar e quantas pessoas tentaram me impedir de fazer aquele caminho? Falando que não ia dar bom, que era perigoso, que não vai por aqui. Mas muitas vezes você precisa fazer a tua trajetória de uma maneira, olhar e falar assim, não, eu consegui vencer isso. Porque senão você não vai estar vivendo o caminho correto para chegar onde você precisa chegar. Exatamente. Na verdade, a fala de Pedro era uma ilusão de amor, né? Então, eu tô te protegendo. Ele estava querendo dizer que estava ali com Jesus, né? E até porque ele foi escolhido, né? Dentro dos mais 2 discípulos, eram 3 que estavam ali no monte da transfiguração com Jesus. E ali, naquele momento ali, ao qual Jesus vai se revelar para eles, ele está querendo demonstrar amor, ele está querendo falar a respeito de que, não, Jesus, você está seguro, não vai acontecer nada, tá tudo bem, nós vamos proteger você. Eu escrevi aqui, Grace, olha que interessante, ó. Pedro, com toda a sua humanidade, ele vinha tentar guardar Jesus, ou proteger Jesus de cumprimento do seu próprio propósito. Livrar a gente das dores da vida
nos trazer, tentar proteger a gente de momentos ruins não é uma boa pedida quando o assunto é propósito, é direção, né? Eu já me perguntei por muitas vezes, a gente já até conversou sobre isso, sobre a questão de eu ser mãe especial. Em alguns momentos é uma dor que eu percebo que é um alinhamento, Grace. É um tratamento, é uma direção sobre alguma coisa. Eu preciso ficar muito atenta nesse processo para que eu me ache dentro dele a entender o propósito e a compreensão daquilo que você está vivendo hoje e você entender que alguns cenários e algumas dores que não te foram poupadas, algumas situações que te aconteceu, que não te foram tiradas, elas estão fazendo parte da linha da sua vida e dos seus propósitos. E aí a gente fica, né, com essa, às vezes, com a fala de que vai dar tudo certo, e se der tudo errado, né, a importante é que ele diz assim, olha, ele não está falando de que que não haveria de passarmos dificuldade. A promessa de Jesus é que ele estaria conosco em todas elas. E o estar conosco em todas elas não nos isenta de vivermos todas elas. São momentos e situações pelas quais depende da nossa forma de olhar a vida e as coisas. Aquilo que parece ruim hoje pode ser o momento mais importante da sua história. Aquilo que parece amargo vai se transformar em algo doce. São trajetórias, faz parte da tua história. Se a sua mãe pudesse ter te poupado daquela lama, ela também teria pagado uma parte da tua história pela qual você utiliza, por muitas vezes, para poder impactar alguém que ainda está pisando naquela lama. Entende, Grace? Então, é um caminho. Eu costumo dizer, eu gosto muito desse texto, onde quando Jesus se revela, eles começam todo mundo a perguntar quem ele é, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se apresenta como um caminho, ou seja, como uma trajetória pela qual nós vamos andar. Isso significa que Jesus, ele, ainda que ele seja também o resultado, ainda que ele é o alfa, ainda que ele seja o ômega, né, através da pessoa de Deus, a Bíblia diz que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vai ao Pai se não for por mim, né, jamais chegará nele. Ele diz assim, eu estou com você na trajetória, é na caminhada que Jesus está. Então, eu quero que você que está aqui, essas 280 e poucas, até mais de pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, saibam que Jesus está no caminho pela qual você está passando. E ainda que você não esteja entendendo, e aí ele está dizendo, não tenta se poupar de algumas situações, não tenta tirar as pessoas que estão ao seu redor e não aceita a questão de não viver a experiência, né? Ontem eu conversando com um amigo muito experiente, a gente falando sobre essa questão do luto, da dor, e ele falou assim, infelizmente, existem coisas como o luto que não tem como ser mudada, precisam ser vividas. E eu fiquei bastante assim, pensativa. Nós perdemos um amigo agora com 40 anos, e ele disse, o luto não tem como ser mudado, a pessoa não vai mais viver. O luto precisa ser vivido. Então, a gente precisa aprender a viver algumas fases da vida e acreditar que são fases e vão passar. Não tem como mudar algumas situações. E ainda que a gente queira, né? A gente assistiu até juntas The Chosen, né, Grace? Quando Jesus fala para uma pessoa que é coxa, que ele falou assim, olha, o milagre está e você tem um problema na perna e está andando atrás de mim. Aqui, naquele episódio eu me emocionei muito. O milagre está em você ter tido tudo para não estar aqui e você está. Aí ele está dizendo, olha quantas pessoas estão olhando para você que não tinha nenhuma, você tinha todas as desculpas para não estar atrás de mim, para não estar vivendo a experiência comigo, mas você vem se arrastando. E a tua história de força é que vai pregar o evangelho. E aí nós não podemos fugir dos nossos momentos de fraqueza, de dor, de dificuldade. A gente não precisa fugir disso. Não vamos também tirar pessoas disso, né? Eu vivi muitas experiências a qual eu preciso estar sempre falando sobre elas, Grace. E a minha experiência a respeito de olhar a meu filho, eu fui, Grace, estartada, ou melhor, eu fui ali mexida de uma forma
as escamas dos meus olhos no momento caíram a respeito do meu filho ser autista, né? Tá passando por esse tempo que ele tem um dia e tem uma hora para ele acabar, é justamente eu aprender com ele. E olha, Grace, eu vivi uma experiência que senti o desejo de falar sobre isso rapidinho. Com meu filho tinha 4 aninhos, eu fui para a escola para assistir a primeira homenagem do Dia das Mães e muito apreensiva, porque meu filho com 12 anos ainda não fala. E como eu disse, ele ainda não fala. A fala já está dentro dele para ser liberada. Mas eu preciso respeitar o processo do que Deus está fazendo com ele, comigo, e com meu marido, e com a nossa casa. E aí, com 4 aninhos, eu fui na escola assistir a homenagem do Dia das Mães, fiquei imaginando como ele vai me homenagear. Como vai ser isso? Como vai acontecer essa homenagem? Como vai funcionar uma música que não vai ser cantada? Como vai funcionar uma leitura de um poema que não pode ser lido? A turminha do meu filho tinha uma média de quase 40 crianças. Eles fizeram ali uma cerquinha, botaram as crianças lá no meio e todo mundo começa a cantar uma música. As crianças começaram, 30 e poucas crianças começam a cantar. E eu, apreensiva, comecei a olhar as crianças cantando e olhar os pais em volta. E eu fiquei muito nervosa, Grace, porque o Heitor não cantava nada. E por ele não cantar, eu não olhava para ele. Eu olhava para as outras crianças cantando e olhava para os pais. Na época, tinha 2 pais que vieram para a escola alcoolizados. Era uma segunda de manhã. E a filha deles estava dando um show ali, sabe? Ela cantando a música do Skank, bem, ó meu bem, não chore não, vou cantar para você. Ela cantava, fazia gesto, e aquela coreografia. E eu incomodada, olhava para os pais e falava, poxa, eles não merecem, eu merecia estar ouvindo meu filho, ele não merece ouvir essa menina linda cantando. E sabe o que aconteceu, Grace? Para a gente encerrar aqui, a música tinha 4 minutos e um pouquinho, eu passei 2 olhando para as crianças, olhando para o pai que não merecia, olhando para os outros, mas eu não olhei para o meu filho. E o propósito de eu ir ali era eu ver o que meu filho ia fazer para mim. Mas uma senhora muito sábia do meu lado me cutucou e falou, olha, seu filho não canta, mas ele dança. Ele está te homenageando de outro jeito, entendeu? Ele está dançando, ele não está cantando, porque ele não é obrigado a ser igual a ninguém. Entendeu? Ele é diferente. Receba o amor dele do jeito que ele sabe demonstrar. Receba aquilo que ele tem para te dar do jeito que ele vai te dar. Aprenda a entender que as coisas não são da forma com que a gente deseja. O fato das 30 e poucas crianças estar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito não significa que o teu filho não está também te homenageando. E eu perdi 2 minutos de homenagem. Por quê? Porque eu passei o meu tempo distraindo a minha visão para o lado, Grace. Aí Jesus também estava dizendo, Pedro, não deixa, eu não vou perder a oportunidade de me entregar em amor às vidas, à sua vida, ao evangelho, a todo propósito. Por quê? Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer. O desenho de Deus é perfeito. E aí, naquele momento, eu descobri uma coisa que, por muitas vezes, Deus fala comigo repetidamente. Acostume-se com o diferente. Nem tudo será igual. E aí eu aprendi, Grace, que eu também não preciso ser igual a ninguém. Eu tenho uma identidade. A identidade do meu filho está nele, ser quem ele é. E ele não precisa cantar para demonstrar amor para mim. Hoje ele faz qualquer coisa que eu já entendo que é uma palavra para mim. E as 30 e poucas crianças faziam igualzinho cantando, a mesma coreografia e a mesma voz, a mesma maneira, a mesma letra da música, mais o meu filho. Meu filho ficou na ponta do pé, dançando, rodando no meio das crianças e fazendo a homenagem dele da forma com que ele sabia me homenagear. E você sabe que, Grace, de verdade, quando eu comecei a olhar para ele e pensando com esse olhar, eu falei, cara, realmente ele está dançando para mim. Como eu pude não olhar isso? Como eu pude perder meu tempo olhando para o lado? Distraída. Porque, Né? Grace, a insatisfação da gente, né, em alguns momentos, a comparação, ela é inimiga da satisfação. Total. A comparação é inimiga da satisfação. Nós nunca estaremos satisfeitos nos momentos em que nós estivermos comparando. No momento que a gente se desligar daquilo que a gente está vivendo de verdade. Mas, Fabiana, tem como a gente tirar proveito da dor, se você observar bem.
né, nos próximos textos, inclusive na transfiguração, Jesus vai mostrar que havia gozo e prazer na dor e na entrega. Eu me emocionei agora de falar sobre isso. Jesus não estava indo para a cruz e vivendo aquilo ali, tipo, eu não, né? Como se fosse algo realmente fácil. Tanto que ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu vou viver, eu vou tomar até a última gota dele, se for da tua vontade, Jesus. Se for da vontade de Deus, tome até a última gota do cálice que te faz doer hoje. Se for da vontade de Deus, beba até o último gole. Grace, as coisas acontecem por um propósito. E nós precisamos entender isso. Você sabe que a gente passou alguns dias, a gente sempre passa dias juntas e a gente conversa sobre isso. E dentro de algumas coisas que acontecem na sua vida e na minha vida, a gente troca isso. E eu sempre falo isso com você de uma forma muito carinhosa, a respeitar os momentos, né? E eu te vejo como você tem crescido a cada dia mais. Porque quem está aqui nunca imagina que a Grace passa por algumas situações difíceis demais, né? Eu agora quero falar como sua amiga que tem uma certa intimidade com você. A posição e o seu posicionamento diante dos momentos de dores revela Cristo poderoso para mim. Né? Eu vivi esses últimos dias com você, dias muito doloridos. E eu cheguei algumas horas a ligar a live para ver como é que você estava. E eu esperei como uma humana ligar a live e assistir uma mulher aqui abatida, chorando, não maquiada, dizendo, bora! Então, Grace, deixa eu te falar. Eu estou falando para vocês aqui a visão de alguém que está diante de uma mulher de verdade. Eu amo a Grace. A gente vive, a gente troca, né? A gente se confidencia. A gente conta problemas e segredos uma para a outra. E às vezes eu penso, nossa, essa porrada, essa pancada agora, Grace não aguenta. Daqui a pouco tá ela malhando e mandando um monte de palavra para vocês. Sabe por quê? Porque não é sobre o que eu passo. É sobre o propósito daquilo que eu estou vivendo. E da maneira com que eu vou transmitir a mensagem. Não é sobre o meu filho não cantar. É sobre ele fazer a mesma coisa do jeito dele. Não é sobre você não conseguir fazer como todo mundo faz. É sobre você fazer. É sobre você chegar até o final. Mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso do jeito... Pode ter passado todo mundo igual. Mas eu vou passar diferente. Porque eu não sou igual a todo mundo. Acostuma com o diferente. As coisas não vão acontecer da nossa forma. Não vão acontecer no nosso desenho em alguns momentos. Mas nós precisamos entender que a maneira pela qual nós nos comportamos diante das dores, da crise, das dificuldades, vão revelar Cristo, vão revelar o amor de verdade pelo propósito e aquilo que a gente está vivendo. E essa experiência, Grace, foi muito incrível, porque graças àquela senhora que Deus tocou, eu não perdi os outros 2 minutos da música. Podia ter Aí, perdido os 4, né? eu podia ter perdido os 4, entende? E é aquela velha história, né, Fábio? A grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Porque ela é Você deixa de cuidar a sintética, né? sua. Às vezes ela é sintética, né, Grace? Às vezes ela é sintética e você tá lá, nossa, como a grama do vizinho é mais bonita, e se comparando o tempo todo. É isso aí, é muito profundo tudo isso. E que bom que tava essa senhora do teu lado para ter tido esse discernimento. E com certeza ela deve ter sentido o teu incômodo, a tua frustração ali, e ela te chamou. Agora, quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer isso para alguém e também não faz, né? Você deixa a pessoa na dela ali e não faz. Essa mulher foi um anjo na tua vida, né? Foi, exatamente, Grace. Grace, é sobre a gente entender o propósito. Essa coisa, eu gosto muito de uma fala sua no SSS sobre a gente não alienar quem está do nosso lado, né? Não ser um alienador, né? Eu gosto muito sobre isso. E de verdade, ela podia ter feito 2 coisas.
Ela podia ter chegado do meu lado e ficado, chora não, ele vai falar um dia, ele vai cantar. E É, ela não, ela me mostrou o lado bonito do é, momento, entende? Não, ela não foi uma alienadora, ela foi uma realista. Ele não canta, mas ele dança, entendeu? é. É, E agora há pouco eu vi alguém escrevendo aqui, acho que a Gilmara colocou aqui, eu preciso ainda vencer isso de proteger demais os filhos, né? Eu acho importante a gente falar isso, já que a gente, rapidinho para a gente finalizar, que já passou do horário, mas quando você protege demais o filho e não deixa ele passar pelo processo que ele precisa passar, você acaba se tornando uma alienadora na vida dele e formando um filho passivo, né? Então, crianças que têm muita proteção, elas se tornam frágeis demais, medrosas demais. Elas crescem com uma super proteção e o mundo lá fora não vai entregar essa super proteção. Você não vai estar do lado do seu filho o resto da vida. E aí, se você não se posiciona de uma maneira de formar ele forte e corajoso para que enfrente tudo aquilo que precisar com coragem e ousadia, ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre se deixando manipular, se deixando vencer por qualquer desafio que vai acontecer. Então é muito importante você, como mãe, você ter esse olhar de posicionamento, de postura e de impulsionar teu filho a ter coragem para fazer aquilo que precisa fazer, do jeito que ele pode fazer, né, e do Fábio? jeito É que sobre ele isso. pode fazer. É É sobre isso aí. isso. É É sobre sobre isso. a gente compreender o momento, os tempos e a gente respeitar os É processos. Tem isso. coisas que a gente não pode aceitar, mas tem coisas que a gente tem que respeitar, É né? isso aí. É isso aí. Nada pode, Gente, nada muda. Eu mudo e tudo é muda. verdade. Olha só, eu e a Fábio, a gente está essa semana aqui em live, semana que vem ela volta alguns dias também, Matheus vai estar aqui com a gente, o Rafa fez ontem, e a gente está num movimento muito lindo aí, que é o movimento do ID. ID é um evento que vai acontecer dia 22 de julho, em Alphaville, é uma ativação profética que vai acontecer na sua vida, é um evento que vai ser das 4 horas da tarde até as 22 horas, ou seja, são 6 horas de evento, com nós quatro. E a nossa ideia é que você não perca essa oportunidade, sabe por quê? Porque vai estar acontecendo para muitas pessoas aqui, eu já vi os nomezinhos aqui, para muitas pessoas que estão próximos ao Alphaville. E é um valor que eu falo que chega a ser ridículo o valor que nós colocamos de R$ 49 para justamente dar oportunidade para todas as pessoas que querem estar lá, para dar oportunidade para todas as pessoas viverem esse momento, que vai ser um momento revolucionário. Eu estava sentindo no coração sobre esse evento, mas eu bem calada, e a Fábio falando o tempo todo desse evento, e eu bem calada, e aí um belo dia o Matheus chama e fala a mesma coisa que a Fábio estava falando. Eu falei, ô Jesus, não está nem disfarçando mais, a gente vai ter que fazer sim. E a gente organizou o movimento ID, essa conferência, chama ID Conference, e vai estar lá eu, Fabiana, Matheus e o Rafael. E eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural que vai acontecer na tua vida nesse dia 22 de julho. Então vai acontecer o ID Conference na Igreja Batista Atitude, que fica lá em Alphaville, uma igreja linda. E a gente está esperando você, o seu movimento, sua caravana, bota para arrebentar, faz divulgação, vamos com a gente nesse movimento, porque vai ser um evento lindo que vai impactar muitas vidas, né, Fábio? É verdade, Grace. O ID foi gerado no coração de Deus e eu tenho certeza que vocês vão ser impactados ao estarem ali. É um momento também de ativação profética. Deus colocava no meu coração a mensagem, algumas coisas para nós ativarmos o coração das pessoas ali naquele lugar profeticamente. E se você quer ser ativado e também você quer viver e desfrutar de uma experiência muito poderosa com Deus, você vai estar conosco no ID, que vai ser incrível. Isso é E maravilhoso. agora tem mais uma coisa, né, Fábio? Não ser egoísta. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou lá no evento. Mas sabe quantas vidas você poderia salvar se você se posiciona junto com a gente nesse evento? Se você encaminha um aviãozinho, se você convida um amigo, se você fala, cara, vamos encher o carro de gente, vamos para esse evento, vamos encher uma van de gente, vamos para esse evento, vamos encher um ônibus de gente para ir nesse evento. Às vezes você vai ser a heroína de muitas famílias, não só da sua casa. Você vai ser a pessoa que vai ser o herói da sua casa, você vai ser o herói das pessoas que você vai estar levando junto. Sabe por quê? Porque quando é uma festa, você coloca no grupo, você chama os amigos, você fala, vamos ali, vai ter um show, você faz um movimento gigantesco para poder estar junto com a tua turma. Não tem nada melhor do que você viver momentos com Deus junto com a tua turma. Sabe por quê? Porque quando você volta na mesma intensidade, na mesma frequência com todo mundo. Então toma coragem.
de divulgar, de chamar as pessoas ao É seu isso aí. redor. Você que é da região de Alphaville, mas você que é de longe também, não importa da distância que você esteja. Toma a tua decisão de estar com a gente. Dia 22/7, o link está na minha bio, né? Ou você escreve aí ID. Se você quer ir, escreve assim, ó, ID, ID. Escreve aqui no comentário ID, você vai receber inbox já o link para você poder adquirir o teu ingresso, tá? Então manda para mim aqui na live a palavra ID e aí você vai receber aí no seu direct o link para você estar adquirindo a tua vaga no ID Conference, que vai acontecer dia 22/7. Coloca aí na tua... Ó, tem gente Bora! de Ribeirão. Quem vai, coloca o ID Bora! aí. Bora, bora. ID. É sobre isso, né, É Fábio? sobre Então tá isso. bom, minha amiga. Um Beijo no beijo no coração, seu amiga. coração. Vou para um campo de lavanda daqui um pouco Daqui. tirar umas fotos Amanhã estamos desse lugar lindo. juntas, hein? Amanhã estamos juntos lá em Lá em Campos. Campos. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.